Existe uma ilusão silenciosa que governa a maior parte das decisões humanas. A crença de que entendemos por que as coisas acontecem. Você olha para trás e constrói uma narrativa coerente. Parece lógica, parece inevitável, parece que tudo fazia sentido desde o início. Mas isso é uma reconstrução, não é a realidade crua dos fatos. O que Leonard Mlodinow expõe em O Andar do Bêbado não é apenas o papel do acaso. É a fragilidade da nossa percepção sobre causa, mérito, talento e controle. O ponto central é desconfortável. O acaso não é um detalhe na sua vida. Ele é uma força estrutural. Ele molda carreiras, relacionamentos, oportunidades, fracassos e até mesmo a imagem que você tem de si mesmo. A maioria das pessoas vive como se o mundo fosse um sistema de justiça perfeita. Trabalhe duro e será recompensado. Tome boas decisões e terá bons resultados. Faça escolhas ruins e pagará o preço. Essa narrativa é sedutora porque oferece segurança. Mas ela ignora a variável invisível que está sempre presente, a aleatoriedade. Imagine dois profissionais igualmente competentes começando suas carreiras no mesmo ano. Um encontra um mentor no momento certo, o outro não. Um é promovido porque o mercado cresce. O outro enfrenta uma crise econômica. Depois de 10 anos, suas trajetórias parecem provar que um era mais talentoso que o outro. Mas a diferença pode ter começado em eventos pequenos e imprevisíveis. O acaso não cria apenas variações. Ele cria histórias. O problema não é o acaso existir. O problema é não saber que ele existe. Quando você ignora a aleatoriedade, você interpreta sorte como habilidade e azar como incompetência. Isso distorce sua autopercepção e sua avaliação dos outros. Você passa a idolatrar pessoas que talvez apenas surfaram uma onda favorável e desprezar outras que foram atingidas por circunstâncias adversas. Mas entender o acaso não é se tornar passivo, é se tornar estrategista. A diferença é profunda. Primeiro, é essencial entender como o cérebro lida mal com probabilidades. Somos péssimos estatísticos intuitivos. Quando vemos uma sequência de resultados positivos, assumimos que há uma causa sólida por trás. Se um investidor acerta 5 decisões seguidas, concluímos que ele é um gênio. Mas em um universo grande o suficiente, alguém sempre estará acertando 5 vezes seguidas por puro acaso. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas acreditarem em padrões onde não existem. Você joga uma moeda 10 vezes. Se saem 7 caras, sua mente começa a procurar uma explicação. A moeda está viciada, eu tenho sorte hoje, mas a probabilidade permite sequências assim. O problema é que nosso cérebro evoluiu para detectar padrões, não para calcular estatísticas. Essa tendência cria uma armadilha perigosa. A superinterpretação dos resultados. Resultados não explicam necessariamente qualidade. Eles explicam uma combinação de qualidade e variância. E essa diferença muda tudo. Na prática, isso significa que você deve começar a avaliar processos, não apenas resultados. Um bom processo pode gerar um resultado ruim no curto prazo por causa do acaso. Um processo ruim pode gerar um resultado excelente temporariamente. Se você julga apenas pelo desfecho, você aprende a lição errada. Pense em alguém que decide investir todo o dinheiro em uma única ação altamente arriscada e, por sorte, ganha muito. Se essa pessoa interpreta o ganho como prova de habilidade, ela reforça um comportamento perigoso. O acaso premiou a imprudência. Se ela repetir a estratégia várias vezes, a matemática eventualmente cobrará o preço. Agora pense no oposto. Alguém cria um plano consistente, diversifica riscos, toma decisões informadas e ainda assim sofre um prejuízo por causa de um evento imprevisível. Se essa pessoa concluir que é incompetente, abandonará um processo que, no longo prazo, era sólido. A grande mudança mental proposta aqui é simples e profunda. Separar identidade de resultado. Você não é seus últimos números. Você é a qualidade das decisões que toma repetidamente. Isso tem implicações psicológicas gigantescas. Primeiro, reduz a arrogância quando as coisas dão certo. Segundo, reduz o desespero quando dão errado.
Você começa a enxergar a vida como um jogo probabilístico, não como um tribunal moral. Outro ponto essencial é o viés retrospectivo. Depois que algo acontece, parece óbvio. Crises econômicas parecem previsíveis depois que estouram. Sucessos empresariais parecem inevitáveis depois que acontecem. Mas antes do evento, o cenário era nebuloso, cheio de incerteza. O viés retrospectivo cria a ilusão de previsibilidade. Ele nos faz acreditar que poderíamos ter antecipado tudo. Essa ilusão gera culpa excessiva e confiança excessiva. Culpa quando o resultado foi ruim e achamos que deveríamos ter previsto. Confiança exagerada quando o resultado foi bom e achamos que sabíamos o tempo todo. Na prática, combater isso exige disciplina cognitiva. Sempre que algo acontecer, pergunte: quais eram as informações disponíveis antes do evento? Qual era a real probabilidade estimada? Eu estou julgando o passado com dados que só existem no presente? Essa simples pergunta já muda sua relação com erros e acertos. Existe também a falácia da narrativa. O cérebro odeia lacunas. Ele conecta pontos aleatórios para criar histórias coerentes. Você vê um empreendedor de sucesso e constrói uma sequência lógica. Ele foi determinado, disciplinado, visionário. Tudo parece causal. Mas para cada história que deu certo, existem dezenas com as mesmas características que fracassaram. A diferença invisível pode ter sido timing, contexto ou pura sorte. Isso não significa que esforço não importa. Significa que esforço opera dentro de um sistema que inclui variância. E aqui surge a parte transformadora. Se o acaso é inevitável, sua estratégia deve ser aumentar a exposição a probabilidades favoráveis. Em vez de buscar certeza, busque volume de tentativas inteligentes. Quanto mais você se expõe a oportunidades, maior a chance de que a sorte encontre você. Não é passividade. É engenharia de probabilidade. Escreva mais. Publique mais. Teste mais ideias. Converse com mais pessoas. Tente mais projetos. Cada tentativa é um dado lançado. Se você lança o dado apenas uma vez, sua vida depende de um único número. Se lança 100 vezes, a estatística começa a trabalhar a seu favor. O mesmo vale para aprendizado. Pequenas melhorias contínuas aumentam a probabilidade de bons resultados ao longo do tempo, não porque eliminam o acaso, mas porque deslocam a distribuição a seu favor. Entender o acaso também muda como você enxerga fracassos alheios. Em vez de julgar rapidamente, você reconhece a complexidade dos fatores envolvidos. Isso cria humildade intelectual. E humildade intelectual é uma vantagem competitiva, porque impede decisões impulsivas baseadas em excesso de confiança. A vida não é uma linha reta de causa e efeito simples, é um sistema dinâmico com múltiplas variáveis interagindo. Pequenas diferenças iniciais podem gerar resultados radicalmente distintos. Isso é sensível ao contexto, ao momento, à rede de relações. E aqui está a virada prática. Se você não controla o acaso, controle sua exposição a ele. Reduza riscos que podem destruir você completamente e aumente apostas que podem gerar ganhos assimétricos. Evite decisões que tenham potencial de perda irreversível. Evite concentrar tudo em uma única aposta. Ao mesmo tempo, permita-se participar de oportunidades com grande potencial de retorno, mesmo que a chance de sucesso individual seja pequena. É assim que você transforma incerteza em aliada. No fundo, o livro desmonta a fantasia de controle absoluto, mas no lugar dela, oferece algo mais poderoso: consciência estatística. Quando você entende que a vida tem variância, você para de buscar perfeição e começa a buscar consistência. Essa mudança altera como você planeja, como você aprende e como você reage emocionalmente aos resultados. E isso é apenas o começo. Parte 2. Agora precisamos aprofundar o ponto mais desconfortável de todos. Se o acaso influencia tanto os resultados, então o mérito não explica tudo, e essa ideia abala o ego humano. Porque o ego precisa acreditar que tudo o que ele conquistou foi exclusivamente fruto de competência. Mas observe a própria estrutura da realidade.
Você não escolheu o país em que nasceu, não escolheu sua família, não escolheu o contexto econômico da sua infância, não escolheu a geração em que vive. Todos esses fatores moldaram drasticamente suas oportunidades antes mesmo de você tomar a primeira decisão consciente. Isso não elimina a responsabilidade, mas redefine a escala dela. Quando você entende isso, duas transformações psicológicas acontecem. A primeira é libertadora. Você para de se punir excessivamente por resultados que estavam fora do seu controle. A segunda é estratégica. Você passa a focar obsessivamente naquilo que pode controlar, seu comportamento repetido. Existe uma diferença brutal entre controle de resultado e controle de processo. O resultado final de uma entrevista de emprego depende de múltiplas variáveis invisíveis, mas sua preparação depende de você. O crescimento de um negócio depende de fatores externos, mas a qualidade da execução diária depende de você. O reconhecimento pode depender do mercado, mas a construção de habilidade depende da prática. Se você tentar controlar o resultado, você se frustra. Se você controla o processo, você constrói probabilidade. A maioria das pessoas sofre porque confunde essas duas camadas. Elas se dedicam a algo esperando garantia. Quando a garantia não vem, interpretam como falha pessoal. Mas a vida nunca ofereceu garantia. Ela oferece distribuição estatística. Agora pense na metáfora do andar do bêbado. Um bêbado sai de um bar e começa a caminhar. Ele não segue linha reta. Ele oscila para os lados de forma aparentemente errática. Se você observar pequenos trechos do trajeto, pode achar que ele está se dirigindo para algum lugar específico. Mas no longo prazo, o padrão é aleatório. Muitos fenômenos da vida funcionam assim. Mercados financeiros, popularidade nas redes sociais, crescimento de empresas, até mesmo trajetórias acadêmicas. Pequenas oscilações locais parecem significativas, mas quando ampliamos a lente, percebemos que há muito ruído. O grande erro é confundir ruído com sinal. Na prática, isso significa que você precisa aumentar seu horizonte de análise. Não avalie sua evolução por dias ou semanas. Avalie por anos. Pequenas quedas não significam tendência definitiva. Pequenos picos não significam sucesso consolidado. Isso muda completamente sua estabilidade emocional. Você para de reagir a cada oscilação e começa a agir com visão de longo prazo. Outro ponto central é a regressão à média. Esse conceito é simples, mas poderoso. Resultados extremamente altos tendem a ser seguidos por resultados mais moderados. Resultados extremamente baixos também tendem a melhorar naturalmente. Isso não é milagre, é estatística. Imagine um atleta que faz a melhor performance da vida em um jogo. No jogo seguinte, ele provavelmente terá um desempenho mais comum. Não porque piorou, mas porque aquele pico foi uma combinação de habilidade e circunstâncias favoráveis difíceis de repetir. Se você não entende regressão à média, você cria explicações erradas. Se alguém vai muito bem, você cria uma teoria heróica. Se alguém vai muito mal, você cria uma narrativa catastrófica. Mas muitas vezes é apenas flutuação natural. Aplicação prática. Nunca mude radicalmente sua estratégia por causa de um único evento extremo. Espere padrões consistentes antes de ajustar rota. Agora, vamos ao ponto mais estratégico de todos. Como usar o acaso a seu favor. Primeiro, aceite a incerteza como condição permanente. Resistir a ela gera ansiedade. Trabalhar com ela gera vantagem. Segundo, construa redundância. Nunca dependa de uma única fonte de renda, uma única habilidade, um único relacionamento profissional, uma única estratégia. Redundância não é medo. É inteligência probabilística. Ter múltiplas fontes reduz o impacto de eventos negativos imprevisíveis. É como construir vários pilares sustentando uma estrutura. Se um falhar, os outros mantêm tudo de pé. Terceiro, busque a simetria positiva. Isso significa apostar pouco para ganhar muito. Por exemplo, aprender uma habilidade nova pode custar tempo e esforço, mas pode abrir portas gigantescas. O custo é limitado.
O ganho potencial é desproporcional. Envie propostas, faça conexões, compartilhe ideias. A maioria não terá efeito, mas algumas podem gerar mudanças radicais. A matemática favorece quem participa repetidamente do jogo. Agora observe o comportamento da maioria das pessoas. Elas evitam risco completamente ou assumem risco irresponsável. Poucas entendem risco calculado. Risco calculado significa que você conhece o pior cenário possível e consegue sobreviver a ele. Se a pior consequência é suportável, a aposta é válida. Se a pior consequência destrói você, a aposta é imprudente. Essa lógica muda como você toma decisões grandes. Antes de agir, pergunte: se isso der errado, eu consigo continuar? Se a resposta for sim, você está operando dentro de uma zona estratégica. Se a resposta for não, você está apostando sua sobrevivência. Outro elemento crucial é a amostra pequena. Muitas decisões são baseadas em experiências limitadas. Uma pessoa falha em 2 projetos e conclui que não leva jeito. Outra acerta 3 vezes e conclui que é excepcional. Ambas estão tirando conclusões definitivas de dados insuficientes. No mundo real, amostras pequenas são traiçoeiras. A transformação mental aqui é simples. Aumente o número de tentativas antes de formar crenças fixas sobre si mesmo. Fracassou 2 vezes? Isso não é padrão. É variação inicial. Tentou 3 vezes e deu certo? Ainda não é prova definitiva. Continue. Quando você entende isso profundamente, sua identidade se torna mais flexível. Você deixa de se rotular com base em eventos isolados. E há algo ainda mais poderoso. Entender o papel do acaso gera resiliência emocional. Porque você sabe que nem tudo é pessoal. Nem tudo é definitivo. Nem tudo é sinal de incapacidade. Mas cuidado. Existe um erro oposto. Usar o acaso como desculpa permanente. O equilíbrio é este. Você não controla a variância, mas controla sua preparação, sua disciplina e sua frequência de tentativa. A maturidade está em sustentar essas 2 verdades ao mesmo tempo. No fim, compreender o acaso não reduz sua ambição. Ele a torna mais inteligente. Você passa a buscar ambientes onde suas habilidades têm maior probabilidade de florescer. Você escolhe contextos com melhores odds. Você sai de jogos onde a matemática é desfavorável. E essa mudança estratégica começa a alterar seus resultados de forma acumulativa. Porque quando você joga jogos onde as probabilidades estão a seu favor e joga repetidamente, o tempo se torna seu aliado. E ainda há camadas mais profundas para explorar. Parte 3. Existe uma camada ainda mais profunda na compreensão do acaso que muda radicalmente sua forma de agir. A diferença entre eventos raros e eventos impossíveis. A maioria das pessoas trata eventos raros como se fossem irrelevantes. Mas em sistemas complexos, eventos raros não são exceções marginais. Eles são responsáveis por grande parte dos resultados extremos que moldam o mundo. Grandes fortunas, quedas históricas de mercado, descobertas revolucionárias, crises globais, viralizações inesperadas, encontros que mudam destinos. Todos esses fenômenos têm algo em comum. São improváveis individualmente, mas inevitáveis estatisticamente ao longo do tempo. Quando você internaliza isso, começa a entender que a vida não é guiada apenas pelo que acontece com frequência, mas também pelo que acontece raramente, e quando acontece, transforma tudo. A maioria das pessoas constrói sua vida ignorando extremos. Elas pensam em termos médios, salário médio, crescimento médio, resultado médio. Mas a média esconde a cauda da distribuição. E muitas vezes é na cauda que estão as grandes oportunidades e os grandes riscos. Na prática, isso exige 2 atitudes simultâneas: proteção contra eventos negativos extremos e exposição estratégica a eventos positivos extremos. Proteção significa evitar decisões que possam gerar danos irreversíveis. Endividamento excessivo, dependência total de uma única fonte, riscos legais desnecessários, compromissos que eliminam sua margem de manobra. Quando você remove a possibilidade de colapso total, você ganha o direito de continuar jogando.
E continuar jogando é a regra mais importante de qualquer sistema probabilístico. Agora observe o outro lado. Se você se protege demais, você também bloqueia oportunidades transformadoras. Pessoas excessivamente avessas ao risco evitam qualquer movimento que envolva incerteza. O resultado é estabilidade estagnada, sem quedas grandes, mas também sem saltos significativos. O segredo está na assimetria. Assuma pequenos riscos com potencial de grande ganho, mas nunca riscos grandes com potencial de destruição total. Isso muda completamente sua postura profissional. Em vez de apostar tudo em uma única grande jogada, você cria múltiplas microapostas inteligentes. Publica conteúdo enquanto mantém seu trabalho principal. Desenvolve um projeto paralelo enquanto mantém sua renda. Aprende uma habilidade nova enquanto preserva sua base. Cada pequena aposta é limitada em perda, mas aberta em ganho. Agora vamos para outra camada psicológica, a ilusão de controle. O ser humano tem dificuldade extrema em aceitar que não controla tudo. Isso gera comportamentos irracionais. Pessoas criam rituais, superstições e teorias conspiratórias para explicar eventos aleatórios. Porque aceitar a aleatoriedade é aceitar vulnerabilidade. Mas a verdadeira força não está em negar a incerteza. Está em estruturar sua vida de modo que a incerteza trabalhe para você. Pense como um investidor de probabilidades. Você não precisa prever exatamente qual tentativa dará certo. Você precisa apenas garantir que, quando der certo, o impacto seja significativo. Isso é diferente de obsessão por previsão. A maioria das pessoas tenta prever o futuro. Poucas tentam se posicionar para múltiplos futuros possíveis, e essa é a diferença entre fragilidade e antifragilidade. Fragilidade é quando você quebra diante do inesperado. Robustez é quando você resiste. Antifragilidade é quando você melhora com a variação. Como aplicar isso? Coloque-se em ambientes onde o erro ensina sem destruir, onde pequenas falhas geram aprendizado, não colapso, onde feedback é rápido e custo de tentativa é baixo. Se você está em um ambiente onde qualquer erro pode arruinar sua vida, você está operando em zona frágil. Ajuste isso. Outra distorção perigosa que o acaso cria é a idolatria do sobrevivente. Você vê os poucos que deram certo e ignora a multidão invisível que tentou o mesmo caminho e falhou. Isso cria uma falsa percepção de probabilidade. Por exemplo, alguém pode dizer que largou a faculdade e ficou milionário. Isso é possível, mas quantos largaram e não chegaram lá? O foco exclusivo nos casos de sucesso distorce sua análise. Na prática, sempre que analisar uma história inspiradora, pergunte: qual é o denominador? Quantas pessoas tentaram isso? Qual é a taxa real de sucesso? Essa pergunta simples evita decisões baseadas em exceções. Agora vamos para algo mais pessoal. Entender o papel do acaso altera sua relação com comparação social. Você para de se comparar de forma linear com os outros, porque percebe que trajetórias incluem variáveis invisíveis. Isso reduz inveja e aumenta foco interno. Você entende que sua função não é replicar a história de alguém, mas construir um sistema onde suas probabilidades sejam progressivamente melhores. E aqui surge uma aplicação prática poderosa. Construa vantagem cumulativa. Pequenas melhorias diárias parecem insignificantes isoladamente, mas em sistemas probabilísticos, pequenas vantagens repetidas deslocam drasticamente o resultado ao longo do tempo. Se você melhora 1% ao dia em uma habilidade, em um ano, a diferença é exponencial. Não porque eliminou o acaso, mas porque aumentou sua base de competência. Quando oportunidades surgem, você está preparado. Sorte favorece quem está pronto. Mas estar pronto é uma escolha deliberada. Outra dimensão importante é a paciência estatística. Muitos abandonam projetos porque não veem resultado imediato, mas em sistemas com variância alta, o retorno pode demorar a aparecer. Isso não significa que o processo está errado. Significa que você ainda está dentro da oscilação normal. Paciência não é passividade. É persistência informada.
Se você está aplicando uma estratégia consistente e racional, dê tempo suficiente para que a distribuição se revele. Agora pense na sua vida como um portfólio. Portfólio de habilidades, portfólio de relacionamentos, portfólio de experiências. Diversificação não é apenas financeira, é existencial. Quanto mais diversificado seu repertório, maior a chance de que alguma combinação inesperada gere oportunidade. Muitos dos maiores avanços acontecem na interseção de áreas distintas, mas isso só acontece quando você acumula experiências variadas. O acaso favorece quem está em movimento. E há ainda um ponto essencial: interpretar corretamente feedback negativo. Quando algo dá errado, pergunte: isso foi falha estrutural do meu processo ou variação aleatória? Se for estrutural, ajuste. Se for variação, mantenha. Essa distinção evita dois erros fatais: insistir no que é errado e abandonar o que é certo. No fundo, compreender o acaso não diminui sua responsabilidade. Aumenta sua sofisticação estratégica. Você deixa de ser alguém que reage emocionalmente aos resultados e passa a ser alguém que constrói sistemas inteligentes. E ainda há implicações mais profundas na forma como você define sucesso, fracasso e identidade. Parte 4. Agora entramos na camada mais existencial de todas. Se o acaso influencia resultados, se a variância molda trajetórias e se eventos raros podem redefinir destinos, então o que é sucesso de fato? A maioria das pessoas define sucesso como um ponto fixo, um cargo, um número, um reconhecimento. Mas pontos fixos são ilusões estáticas em um universo dinâmico. Sucesso real, sob a lente probabilística, é manter-se jogando com vantagem ao longo do tempo. Isso muda tudo. Porque quando você entende isso, deixa de perseguir momentos isolados e passa a construir estruturas permanentes. Em vez de perguntar, como eu consigo ganhar agora? Você passa a perguntar, como eu crio um sistema que me permita ganhar repetidamente? E aqui surge uma mudança profunda de identidade. Você deixa de ser alguém obcecado por vitórias pontuais e passa a ser alguém comprometido com consistência estratégica. Consistência não é fazer a mesma coisa mecanicamente. É manter princípios sólidos, enquanto adapta a execução às circunstâncias. Pense em um jogador profissional de pôquer. Ele sabe que pode tomar a decisão correta e ainda perder a rodada. Mas ele também sabe que, ao repetir decisões matematicamente favoráveis, no longo prazo, ele vencerá. Se ele reagir emocionalmente a cada perda, abandonará a estratégia vencedora. Se ele entender a variância, continuará. Essa metáfora é brutalmente aplicável à vida. Você pode fazer tudo certo em uma conversa e não fechar o contrato. Pode estudar intensamente e não passar em um exame específico. Pode se dedicar a um projeto que não decola. A pergunta não é: deu certo dessa vez? A pergunta é: a decisão foi sólida dentro das informações disponíveis? Se foi, continue. Essa mentalidade elimina dois venenos psicológicos: euforia descontrolada e desespero precipitado. Ambos são respostas exageradas a flutuações normais. Agora vamos aprofundar algo ainda mais importante: o papel da narrativa pessoal. A forma como você interpreta seus resultados molda seu comportamento futuro. Se você interpreta um fracasso como prova de incapacidade, reduz sua disposição para tentar novamente. Se interpreta como parte natural da variância, mantenha a disposição. Sua narrativa interna é um multiplicador de probabilidade. Pessoas que entendem o acaso não se definem por episódios, elas se definem por tendências. Isso também muda como você reage ao sucesso. Em vez de assumir superioridade definitiva, você pergunta: quais fatores contribuíram para isso além da minha habilidade? Essa pergunta mantém você vigilante, impede acomodação. Existe um fenômeno perigoso chamado excesso de confiança, induzido por sorte. Quando alguém é beneficiado por circunstâncias favoráveis repetidas vezes, começa a superestimar sua capacidade de previsão e controle. Esse é o momento em que decisões imprudentes começam a surgir.
A história está cheia de exemplos de pessoas que confundiram sequência favorável com invulnerabilidade. Aplicação prática. Sempre que estiver em fase positiva, aumente sua prudência. Reforce suas bases. Crie reservas. Expanda sua margem de segurança, porque a variância continua existindo. Agora vamos para um ponto essencial sobre aprendizado. Muitas vezes você aprende a lição errada porque o resultado enganou você. Se tomou uma decisão ruim e foi recompensado, seu cérebro registra aquilo como estratégia válida. Se tomou uma decisão boa e foi punido, seu cérebro registra aquilo como erro. Isso é um problema cognitivo profundo. Para evitar isso, você precisa revisar decisões independentemente do desfecho. Analise o raciocínio que levou à escolha. Ele foi lógico? Baseado em dados adequados? Considerou riscos? Se sim, mantenha. Se não, ajuste. Essa prática cria maturidade decisória. Agora observe algo poderoso. Quando você internaliza a lógica probabilística, você se torna menos manipulável, porque passa a questionar histórias simplistas. Passa a desconfiar de explicações lineares demais para fenômenos complexos. Passa a exigir evidências antes de aceitar conclusões. Você desenvolve ceticismo saudável. E ceticismo saudável é uma defesa contra ilusões coletivas, modismos passageiros e promessas milagrosas. Outra transformação profunda ocorre na sua relação com o tempo. Você entende que resultados consistentes exigem horizonte amplo. Isso faz você abandonar atalhos frágeis. Estratégias que prometem ganhos rápidos geralmente ignoram variância ou escondem risco extremo. Quando você pensa em décadas, suas decisões mudam. Você escolhe saúde em vez de exaustão temporária. Escolhe reputação sólida em vez de ganhos duvidosos. Escolhe aprendizado contínuo em vez de conforto imediato. Porque você entende que a distribuição estatística favorece quem permanece relevante. Agora vamos falar sobre humildade estratégica. Entender o acaso não é diminuir seu esforço. É reconhecer limites epistemológicos. Você não sabe tudo. Você não prevê tudo, e essa consciência torna você mais atento. Você passa a buscar dados antes de opinar. Passa a testar hipóteses antes de apostar alto. Passa a pedir feedback antes de concluir. Isso cria vantagem competitiva silenciosa. Muitas pessoas perdem não por falta de talento, mas por excesso de certeza. Existe também um efeito libertador nessa visão. Quando você aceita que nem todo resultado negativo é falha moral, você reduz a autocrítica destrutiva. Isso não significa eliminar responsabilidade. Significa calibrá-la corretamente. Responsabilidade real é sobre esforço, preparo, disciplina e decisão. Resultado é combinação disso com variância. Separar essas camadas preserva sua energia mental. E energia mental preservada é combustível para persistência. Por fim, entender o acaso redefine coragem. Coragem não é acreditar que tudo dará certo. Reagir mesmo sabendo que não há garantia, mas que as probabilidades são razoáveis. Essa é uma coragem racional, não impulsiva. E ainda existe uma última camada, talvez a mais importante de todas. Como integrar tudo isso em uma filosofia prática de vida que transforma seu comportamento diariamente. Parte 5. Agora tudo precisa se integrar em uma filosofia operacional clara. Não como teoria interessante, mas como um manual diário de comportamento. Porque entender o papel do acaso intelectualmente não transforma sua vida. O que transforma é ajustar suas decisões concretas a essa compreensão. Primeiro princípio: foque em decisões repetíveis, não em eventos isolados. Pergunte-se todos os dias se você está tomando decisões que, quando repetidas 100 vezes, tenderiam a produzir bons resultados. Essa é a métrica real. Se a decisão só funciona quando a sorte ajuda, ela não é estruturalmente sólida. Se ela funciona mesmo quando a sorte oscila, ela é robusta. Segundo princípio: construa margem de segurança em tudo. Financeira, emocional, profissional. Margem é o espaço entre você e o colapso. Sem margem, qualquer evento aleatório vira crise. Com margem, eventos aleatórios viram ajustes.
Ter reserva financeira não é conservadorismo, é liberdade probabilística. Cuidar da saúde não é estética, é aumento de horizonte temporal. Manter reputação sólida não é formalidade, é capital invisível acumulado para oportunidades futuras. Terceiro princípio: maximize tentativas inteligentes. A maioria das pessoas subestima o poder do volume estratégico. Elas tentam pouco e esperam muito. Mas a matemática favorece frequência aliada à qualidade. Envie mais propostas, faça mais networking genuíno, publique mais ideias, teste mais protótipos. Cada ação aumenta a superfície de contato com oportunidades imprevisíveis. O acaso não visita quem está parado. Quarto princípio: reduza irreversibilidade. Antes de qualquer grande decisão, pergunte: isso fecha portas permanentemente? Se fechar, pense duas vezes. Decisões reversíveis permitem aprendizado. Decisões irreversíveis exigem cálculo rigoroso. Quinto princípio: desenvolva a habilidade transferível. Habilidades específicas demais podem perder valor se o contexto mudar. Habilidades transferíveis: comunicação, pensamento crítico, adaptação, aprendizado rápido, sobrevivem a mudanças de cenário. Em um mundo governado por variância, adaptabilidade é vantagem estrutural. Agora vamos integrar isso no plano psicológico. Quando algo der errado, em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: qual parte disso estava sob meu controle e qual parte foi variância? Ajuste a primeira, aceite a segunda. Quando algo der certo, pergunte: o que eu fiz bem e quais fatores externos contribuíram? Reforce o primeiro, não se iluda com o segundo. Esse equilíbrio mantém sua mente estável. Outra aplicação prática poderosa é redefinir fracasso. Fracasso não é resultado negativo. Fracasso é abandonar processo sólido por causa de variação temporária. Enquanto você continua executando decisões inteligentes, você está estatisticamente no caminho certo, mesmo que o curto prazo não reflita isso. Essa mentalidade aumenta sua resistência ao desânimo, porque você entende que oscilações são parte da estrutura do jogo. Agora, vamos falar sobre ambição. Entender o acaso não deve torná-lo menor, deve torná-lo mais estratégico. Você passa a mirar alto, mas com cálculo. Passa a assumir riscos pequenos com potencial de impacto grande. Passa a construir rede de segurança antes de saltar. Ambição sem compreensão probabilística vira imprudência. Ambição com compreensão probabilística vira crescimento sustentável. Existe também uma dimensão ética nessa visão. Quando você reconhece o papel do acaso na sua trajetória, desenvolve empatia. Você entende que nem todo sucesso é pura virtude e nem todo fracasso é pura falha moral. Isso reduz a arrogância e aumenta a colaboração. E colaboração amplia probabilidade, porque redes aumentam exposição a oportunidades imprevisíveis. Agora, internalize a imagem final. A vida não é uma estrada reta iluminada até o destino. É um campo aberto com múltiplas possibilidades, vento imprevisível e terreno irregular. Você não controla o vento, mas controla sua preparação, seu equipamento e a direção geral que escolhe seguir. Algumas rajadas vão atrapalhar, outras vão acelerar você. Se você estiver parado, o vento não serve para nada. Se estiver em movimento, qualquer vento pode ser usado. Essa é a síntese prática. Aceite a incerteza. Proteja-se contra a ruína. Multiplique tentativas inteligentes. Construa habilidades transferíveis. Julgue decisões pelo processo, não apenas pelo resultado. Mantenha horizonte longo. Preserve margem. E nunca confunda sorte com identidade. Quando você incorpora isso, sua relação com sucesso e fracasso muda para sempre. Você deixa de ser refém de flutuações e passa a ser arquiteto de probabilidades. E, paradoxalmente, é exatamente quando você aceita que não controla tudo que começa a agir de forma muito mais poderosa. Porque você para de lutar contra o acaso e começa a jogar com ele.